Bom galera, nesse vídeo eu vou mostrar qual a rotação ideal para troca de marcha visando a máxima aceleração, a máxima performance, no Focus Duratec de primeira geração. Posteriormente farei para outras versões de motores também. Nessa aqui, a troca correta é a 6.800 RPMs, ou seja, no corte. Lembrando que no corte é não que você tem que deixar cortar, se fizer isso você vai perder tempo. E sim, chegou um pouquinho antes de 6.800, troca de marcha. Por que isso? Cada carro, de acordo com a sua rotação, vai produzir uma potência diferente, e é ela o que importa. É muito comum pessoas associarem a arrancada, a força em baixa, ao torque, e a velocidade máxima, velocidades altas, à potência. Isso é incorreto. Ambas estão diretamente ligadas, são diretamente proporcionais. O torque é que gera a potência, e é a potência que vocês devem considerar. Mas não a potência de pico, que normalmente é o informado nas fichas técnicas de carro. Por exemplo, esse Focus tem 147 de potência máxima, tem o 1.6 Rocan de 113 de potência máxima, não é isso. E sim a sua distribuição ao longo das rotações, ou seja, a sua curva de potência. Vamos explicar de uma maneira mais amigável. Eu tenho aqui uma curva de potência de um Focus 2.0 Duratec. Como vocês podem ver, de acordo com a rotação, a potência vai subindo e é ela que faz o carro acelerar. Se, por exemplo, aqui ó, a 3.000 RPMs, vocês aceleram tudo, o carro vai sair com 75 cavalos. Se esperam 5.000 RPMs, o carro vai sair com 135 cavalos. Para ficar mais fácil ainda, eu peguei essa curva aqui, vamos voltar, e adaptei uma montagem sem vergonha aqui no contageiro para ficar mais amigável. Olha só que legal. Ou seja, de acordo com a rotação, a potência muda. Dado isso, a gente vai precisar de mais uma informação. Além da curva de potência para se calcular qual a marcha ideal de troca, a gente precisa também da relação de marchas e do diferencial, para que a gente consiga calcular a rotação que a marcha cai após a troca. Eu tenho essa informação aqui, para facilitar para vocês. Ou seja, trocando a primeira marcha a 6.800 RPMs, que é a rotação máxima, a segunda entra a 3.900, trocando a segunda rotação máxima, a terceira entra a 4.200 e assim sucessivamente, de quarta para quinta, 5.400. Note que conforme aumenta a velocidade, o espaço entre elas diminui, ou seja, de primeira para segunda, que a gente vai estar evidentemente numa velocidade mais baixa, a segunda entra a 3.900. Ou seja, a segunda entra ali mais ou menos com 113 cavalos. Por quê? Uma velocidade baixa, não precisa de tanta potência para vencer a resistência do ar. Já de quarta para quinta, a quarta vai até 210 mais ou menos de painel. A quinta entra a 5.500 RPMs, ou seja, a quinta entra com 140 cavalos. Por quê? Nessa velocidade precisa de muita potência para vencer a resistência do ar. A grande maioria dos carros, se vocês analisarem, ocorre a mesma coisa. Conforme aumenta a velocidade, a distância entre a troca de marcha diminui. Ou seja, a primeira para a segunda, troca aqui e cai para cá. Já de quarta para quinta, troca aqui e cai para cá. Ou seja, diminui esse espaço. Por quê? Porque essa é a região que tem mais potência esse motor. Ou seja, quanto mais perto dela você ficar, maior potência você vai ter e maior aceleração você vai ter. Então vamos lá. A quarta para quinta. Trocando quarta para quinta, a quarta sai a 6.800 com 145 cavalos e a quinta entra com 140. Ou seja, essa é a zona de maior potência. Entenderam? Se, por exemplo, vamos supor, ao invés de trocar a 6.800 RPM, eu troque a 6.300 RPM, ou seja, eu troco 500 RPM antes de quarta para quinta. Ao invés de 145, eu troco ali com 147. A quinta marcha, ao invés de entrar a 5.400 RPMs, com 140, entraria com 5.000, entraria com 130. Ou seja, notem que aí eu perdi 10 cavalos. E isso, em alta velocidade, vai ser fundamental para mim ter um desenvolvimento do meu carro. Entenderam? Ou seja, eu perdi ali 2 cavalos, trocando um pouquinho. Eu ganhei 2 cavalos trocando um pouquinho antes. Porém, a próxima marcha entrou com 10 cavalos a menos. Isso é muito impactante. Ou seja, é fundamental nesse carro trocar no corte, para que a próxima marcha entre com uma força suficientemente grande para que continue empurrando o carro. Em outras palavras, o conceito principal é:
sempre ficar o mais perto possível do pico de potência. Ele é o que vai fazer seu carro acelerar. O pico, no caso aqui, está ali, a 6.500. Na verdade, no manual é 6.000. No dinamômetro que eu vi mais ou menos é 6.200. Então é mais ou menos ali 6.200, 6.300 o pico de potência. Mantenha sempre a rotação próxima do pico de potência. Nunca troque no pico de potência. Porque se você trocar no pico, igual o exemplo que eu tinha dado, a próxima vai entrar bem mais cedo. Você tem que passar um pouco do pico de potência para que a próxima marcha já entre numa zona mais perto do pico, com mais potência. Uma outra coisa, esses dias eu li uma revista que para se obter a máxima aceleração tem que manter a rotação entre o pico de torque, no caso do Focus Duratec ele é 4.500 mais ou menos, e o pico de potência, ali é 6.300, entre esses dois. E isso não é verdade, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é a curva de potência dele. Vamos supor, ó, vou pegar aqui a relação de marchas, vai de terceira para quarta. Trocando no corte a terceira, a quarta entra a 5.000. Se eu reduzir 500 RPM para trocar no pico de potência, que ao invés de 6.800 seria ele 6.300, a quarta ao invés de 5.000 vai entrar a 4.500. Ou seja, 500 RPM antes. Vejam só, normalmente a quarta entraria a 5.000, que vai ter ali ó, 135 cavalos, e passaria a entrar 500 RPM antes, 4.500, que tem quantos? 120. Ou seja, eu estou perdendo 15 cavalos aqui. Entenderam? Então, a troca é sempre na zona de potência máxima. E no caso desse carro, troca no corte de giro. Essa curva do Duratec não é muito legal para explicar isso. Eu vou pegar a curva de um Focus Zetec 2.0 que é mais fácil. Bom, essa aqui é a curva do Zetec. Vamos supor, por exemplo, de quarta para quinta no Duratec. E no Zetec mais ou menos isso também. Trocando no corte, a próxima marcha entra ali a 5.400, 5.500 RPM. Então mais ou menos 1.500 RPM de espaçamento. Beleza? 1.500 RPM, vamos pegar aqui a curva. Isso aqui é a rotação, isso aqui é a potência. Então, conforme a rotação aumenta, a potência aumenta. É a mesma coisa que eu fiz aqui no velocímetro. Conforme a rotação aumenta, a potência aumenta. Então vamos lá. Lembra, o espaço de 1.500 RPM, de quarta para quinta. Se eu trocar a quarta aqui, que eu tenho mais ou menos 125 cavalos, a quinta vai entrar aqui também, mais ou menos um pouquinho mais, 125 cavalos. Essa é a zona de maior potência, a faixa útil de potência. Aqui estão as duas arestas que balizam a zona de maior potência, aqui é o pico. O objetivo é justamente esse, manter a rotação sempre próxima do pico, que é onde vai acontecer a máxima aceleração. Se ao invés de trocar aqui, eu trocasse aqui, por exemplo, a próxima marcha, ao invés de entrar aqui, entraria aqui. Olha só a diferença de potência. Aqui ela entraria com 120 cavalos. Aqui entra com quase 130. É muita diferença. Então essa é a importância de se fazer o cálculo para se trocar no ponto certo. Nesse caso aqui, trocando a 6.500, a próxima vai entrar mais ou menos ali a 5.000 com mais ou menos a mesma potência. Se a marcha fosse mais curta, vamos supor, o espaçamento entre elas ao invés de 1.500 fosse de 500 RPM, por exemplo. A marcha você trocou a 6.000, a próxima ali entra a 5.500. É uma marcha bem curtinha. O ideal seria que ficasse aqui, entendeu? Como é mais longa, aqui. Se fosse mais longa ainda, aqui não dá para descer mais, então seria aqui. Trocando aqui, a próxima entra aqui, entendeu? Se eu trocasse aqui, por exemplo, que seria 6.000 RPM, a próxima entraria muito cedo. Então ficou claro isso daí. O importante é manter sempre o giro na zona de potência máxima. Essa é a faixa útil de potência. Eu acho que ficou bem claro dessa forma. Assim vai se obter a máxima aceleração. Valeu, galera. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, posta embaixo. Obrigado. E antes de acabar o vídeo, quero retribuir um salve para o Gustavo do canal Carro de Garagem. Para ele e para toda a equipe, na verdade. Ele me convidou semana passada para um evento e todo mundo me tratou muito bem. Eu gostei muito de conhecer essa galera. Eles moram perto aqui da minha cidade e fazem um trabalho muito legal, um trabalho com amor. Quem ainda não conhece, vale a pena dar uma passada lá, canal Carro de Garagem. Um salve também para a galera do Ford Pilot Club. São 3 Astras, um Vectra, 2 Focus e um Civic Manco. A gente dá uns rolês de vez em quando aí. Um abraço para essa galera. E um agradecimento especial também a todos os inscritos. Valeu, galera.
Obrigado, até mais.